Então, a gente reinicia mais uma aula de ciências para vocês do 8º ano, partindo do ponto onde a gente cessou, né, a aula anterior. Então, comentei sobre os nutrientes, a nutrição, de uma forma geral, o balanço energético, e aí eu comentei sobre a substância água, que é a mais abundante que tem no corpo humano. Independente da faixa etária que a gente tenha, independente de ser uma criança, um adolescente, um adulto, um semi-idoso como eu, ou um idoso, você tem um percentual elevadíssimo de água na constituição do corpo desses organismos, tá? Variando de 65% até 80%. Idosos com menor taxa de água, menor metabolismo também, e as crianças com maior percentual de água, consequentemente, elas apresentam também um maior metabolismo. Beleza? Bom, então, vou colocar aqui o slide onde a gente parou. Certo? Bom, então, de onde a gente parou aqui, que foi da substância água. Vou comentar até onde der, na aula de hoje. Bom, então eu falei sobre as funções da água e falei da classificação dos sais minerais, foi o último tópico que eu acabei comentando na aula anterior, e aí a gente pega a partir daqui exatamente, viu? Então você tem o seguinte, sais minerais, que é um grupo em que apresenta uma taxa de presença no corpo pequena, ele não é o grupo de substância mais abundante. Quando se trata em termos de quantitativo das substâncias, a substância mais abundante é a água. Qual seria o segundo grupo? Proteínas, lipídios, carboidratos, ácidos nucleicos, e aí vem para minerais, vitaminas, tá? Então, sempre numa necessidade diária de miligramas, certo, gente? Miligramas é a taxa média de valor, né, de unidade para a massa que a gente precisa. Água em litro, 2, 3 litros de água por dia, dependendo da necessidade que você faça. E os carboidratos, por exemplo, que fornecem energia, a gente precisa de gramas, certo? 100 gramas de uma substância de carboidrato, ela não dá energia suficiente para a gente no dia. Então, a gente precisa de um pouco mais. Então, é sempre um percentual pequeno, tanto para minerais quanto para vitaminas. Aí, desses minerais, eu comentei rapidinho aqui com vocês sobre alguns deles. Não vamos relatar todos, mas vamos analisar de um por um. Então, a gente analisa o fósforo na sua composição. O fósforo, que está presente aí, como está sendo mostrado para vocês, ele é um componente de moléculas que a gente tem a função de coordenar e controlar as atividades da célula, tá, gente? As atividades da célula, e também ela está presente numa substância chamada de ATP, né? Recentemente eu vi uma pessoa falando uma bobagem sobre ela. A gente obtém ATP do alimento. Não, a gente não obtém ATP, a gente produz ATP, certo, gente? Agora, a energia que vai ser armazenada na molécula de ATP, ela deriva do alimento que a gente consome. Então, esse ATP, o P do final, é de fósforo, certo? Porque o símbolo de fósforo é a letra P. Então, você tem lá componentes das moléculas DNA e RNA. Professor, mas aí fica difícil. É só para lembrar, veja. Auxilia na formação de ossos e dentes. Por quê? Porque a substância que compõe aquela parte rígida do osso, ela é o fosfato de cálcio. Fosfato, gente, ele tem como componente o átomo de fósforo, certo? Então, a substância presente ali, ela contém fósforo na sua composição, e é esse fosfato que está lá na composição dos ossos, e é esse fosfato que está na formação do DNA e RNA. Por isso que em alguns livros, vocês procuram, e não tem fósforo, tem fosfato, certo? E eu acho melhor colocar como termo fosfato, porque geralmente é assim que ele vem na forma iônica, né? Para constituir a sua função imediata na célula.
também, tanto minerais quanto vitaminas, que a gente vai analisar logo na sequência, são substâncias que elas não têm uma ação direta no processo. Carboidrato, fonte de energia, beleza. ATP, tem fósforo, tem fosfato, fonte de energia não é de forma direta. Ele participa da formação de uma substância que permite a ação no corpo de alguma forma. Então, a gente diz que eles são cofatores de ações celulares, certo? A terceira coluna, vocês estão percebendo que é onde a gente pode encontrar esse tipo de nutriente, que normalmente a gente consome. Leite, para quem tem intolerância à lactose, tem leite aí sem lactose, então não tem problema, é uma fonte importante. Ovos, carne, peixe, repolho, para quem gosta de repolho, tá, gente? Ervilha, feijão e cereais. Aquele cereal matinal, e se vocês forem olhar lá a composição dele, ele tem fosfato, tem fósforo na sua composição. O feijão, que para mim é uma parte importante da refeição do almoço, para dar uma sustentação estomacal, e carne para quem é vegetariano, que deixa de se alimentar disso. Tem outras fontes, o feijão, por exemplo, é uma fonte dela. Tá? O segredo é variedade. Então, quanto mais variedade de alimentos você tiver, maior a chance de você obter, não um, mas praticamente todos que a gente precisa. Um outro componente importante aí dos minerais é o ferro. Para que é importante o ferro? Tem gente que vai pensar em várias coisas, mas ele é importante especificamente lá no transporte de oxigênio, porque ele faz parte de uma substância chamada hemoglobina. Acho que você já ouviu falar sobre isso daí. A hemoglobina é o pigmento que dá coloração vermelha à hemácia e, consequentemente, coloração vermelha ao sangue. Então, se você tirar as hemácias do sangue, o sangue fica amarelado, viu, gente? Já não seria mais sangue, seria só a linfa, seria só o plasma sanguíneo. Então, você tem o seguinte, o ferro está fazendo parte da constituição, como também de algumas enzimas da cadeia respiratória que a gente chama de citocromos. Mas a maior importância imediata é que quando tem diminuição da quantidade desse mineral no corpo, você tem logo uma ação imediata, uma consequência imediata, é na produção da hemoglobina. Como consequência, se você não tiver uma dieta com uma boa oferta de ferro, aí você vai desenvolver um quadro clínico chamado de anemia. Quais seriam as consequências da anemia? Não sei se vocês já sofreram disso daí. Os sintomas parecem muito com o que vocês estão sentindo nesse período de pandemia. Fraqueza, indisposição, sonolência, cansaço. Gente, mas não é esse da aí não, né? Fica sem ter o que fazer, com essa preguiça para acordar meio-dia, deita no sofá, está dormindo, não tem o que fazer, vai dormir. Então, a fraqueza que a gente está é uma indisposição generalizada, tá, gente? Por quê? Qual seria a relação entre a falta de ferro e a fraqueza no corpo? Essa indisposição, essa sonolência constante. O que é que a hemoglobina faz? Ela transporta oxigênio para a célula. Para que serve esse oxigênio na célula? Para que, junto com a glicose, a célula faça a respiração celular. E qual é a consequência da respiração celular? Produção de energia. Aí falta energia, porque diminui a chegada de oxigênio na célula. Então, por isso que diminui e fica aquela falta de disposição geral do corpo e uma fraqueza generalizada, certo? Então, claro, a palidez é uma consequência, tá? Você olha assim na base da pálpebra, você vai ver que está amarelado, assim, rapaz, está com anemia, certo? É uma das formas que a gente tem para observar, ou faz um exame de sangue que resolve, certo, gente? Mas alimentos que são fontes de ferro, observe que as sementes e os cereais, eles estão na base, fígado, certo, gente? Só se for na base do remédio, para comer fígado. Vegetais verdes, folhosos, que tipo de vegetal é esse? A gente está falando de alface, a gente está falando de couve, certo? A gente está falando de agrião, a gente está falando de coentro,
certo? Salsa. Então, esse tipo de alimentação, eles contêm esse mineral, pode ser cozido, pode ser cru, não tem problema. Ele vai ficar sempre à disposição. Ou, certo? Como antigamente se fazia, cozinhava-se na panela de ferro. Hoje a gente tem uma base muito grande na panela de alumínio, certo? Só que o alumínio ele não tem uma função importante no corpo, na verdade ele é uma substância de caráter tóxico para a gente. Então, quando se faz um cozimento do alimento naquelas panelas de inox que tem na base de ferro, na sua composição, elas podem, na hora do aquecimento, degradar alguma certa quantidade e favorecer a sua nutrição. Certo? Então, em termos de vantagem nutritiva, cozinhar numa panela de ferro seria mais nutritivo, porque seria fonte de ferro também. Né? O ferro degrada um pouquinho, ele sai algumas... Não todo, tá? Você não vai pegar um pedaço de ferro e comer um pedaço de ferro durante o dia, para tirar a sua amostra. Por quê? Porque ele é um micromineral. Certo? Essa substância a gente precisa de uma dose muito, mas muito pequena, e ela já é suficiente para manter o corpo bem estabilizado. Ok? Próximo, magnésio, certo? Essa substância, ela tem esse elemento químico, né? A gente fala elemento químico porque ele está na composição de sal, e por isso que a gente chama de sal mineral, mas o magnésio, ele está presente em uma substância chamada de hemoglobina de clorofila, certo? Na base desse pigmento lá nas plantas, mas na espécie humana, ou nos organismos de uma forma geral, ele tem participação como cofator de enzimas, de processos respiratórios e processos celulares, tá? Na respiração celular. Então, a gente também tem, só que ele também é considerado um micromineral, ele não tem uma necessidade diária grande para que você faça a ingestão. Então, uma pessoa que toma aquele leite de magnésia, por exemplo, tomou leite de magnésia, ele já tem uma fonte. Claro que a gente prefere que tenha cada uma dessas substâncias na alimentação. Então, observe a fonte desses minerais. Se vocês vão lembrarem da pirâmide alimentar, a pirâmide alimentar é aquela segunda camada, que ela é fonte de minerais, vitamina, ela é rico sempre em alimento de origem vegetal. Observe aqui, legumes, hortaliça, tipo de legume que a gente está falando aqui, gente. Feijão é um legume, vagem é um legume, certo? Soja é um legume. Então, hortaliças, não o óleo de soja, porque ali só vai ter basicamente o lipídio da semente. Né? Noz, maçã, banana, figo. Observe que todos eles, exceto ovos, peixe e carne, todos eles são de origem vegetal. Viu? Então, a base para obter esse conjunto de substâncias é sempre a base vegetal. Beleza? Mais um, sódio. Sódio é uma coisa ruim. Gente, sódio é uma coisa boa. Certo? Tá faltando aqui, depois eu completo. Tá, gente? Eu vou completando aqui com vocês, acabei cortando demais a imagem. Ele é obtido constantemente, é uma substância comum, tá? Dificilmente alguém vai faltar sódio na alimentação, porque você faz uma comida e você coloca sal. E o sal que a gente tem é o cloreto de sódio, então ele tem cloro e tem sódio na sua composição. E esse sal que a gente usa, ele tem, houve uma determinação que deveria ser colocado iodo, acrescentado iodo nessa composição do cloreto de sódio para evitar um problema que eu vou comentar daqui a pouco. Então, o sal comum, o sal de casa, ele é fonte de sódio, cloro e iodo. Só que a gente também tem esses minerais na água. Quando você bebe água, você tem sódio. Certo? Então, não tem como você se livrar e reduzir. Claro, tem como você reduzir quando você está com nível muito alto. Porque aí você tem que reduzir não só o cloreto de sódio, você tem que reduzir todos. Certo? Você tem que reduzir toda a fonte de alimentação que tenha muito sal, para que não tenha aumento de pressão arterial. Então, a função básica do sódio aqui tem contração muscular, tá, gente? Eu vou comentar direito esse negócio aqui, que a montagem está incorreta. O sódio ele participa
do que a gente chama de equilíbrio osmótico da célula. Ele participa de uma coisa chamada de potencial elétrico da célula, que a gente já viu isso daí. Quando eu expliquei para vocês o tecido nervoso, eu falei que o neurônio, ele tem, assim que sofre o estímulo, há uma mudança de polaridade da célula. O que é positivo fica negativo. Aquela mudança de lado positivo da membrana e lado negativo inverter, dentro ficar positivo e fora ficar negativo, aquilo dali é porque é uma inversão na concentração desses sais, sódio, cloro e potássio na célula. Então, os 3 sais minerais, ou os 3 componentes, sódio, cloro e potássio, deveriam ser colocados de uma vez só. Porque todos eles têm a mesma ação no corpo, que é permitir o equilíbrio osmótico celular e atuar no potencial elétrico da célula. Certo? Bom, o outro, então vocês vão considerar esse aqui era o início do que a gente fala sobre a função do cálcio, tá? Que é auxiliar na contração muscular. Então lembre que a função dele não vai ser essa, depois quando eu enviar para vocês o slide, ele vai correto, tá? Para que vocês não se atrapalhem. O iodo, componente de alguns hormônios importantes para o organismo, como, por exemplo, o hormônio da tireoide. A tireoide é aquela glândula, né? É aquela glândula que fica na garganta. Tá? Ela fica aqui, ela tem uma função, tá? de produzir um hormônio chamado de tiroxina, certo? Tiroxina. Essa tiroxina, ela atua no corpo acelerando o metabolismo. Essa vai ser a função da tiroxina. E o que é que o metabolismo tem a ver com isso daí? Qual vai ser a consequência quando se falta iodo, por exemplo, no corpo? A tiroxina, ela ativa o metabolismo. Quanto maior o metabolismo, maior a necessidade energética que o corpo vai ter. Tendo maior necessidade energética, você não vai armazenar e não vai engordar. Então, por isso que quando você quer emagrecer, você faz uma atividade física para aumentar o seu metabolismo. Por atividade física. Mas tem algumas pessoas que, por mais que façam atividade física, em geral, elas têm uma tendência a engordar. Ou o tecido adiposo dela tem uma facilidade maior para acumular, ou o nível de metabolismo natural do corpo dele é menor, é mais lento. E aí a tendência de uma diminuição da ação da tireoide, ou da funcionalidade da tireoide, é que a pessoa tenha aumento de peso. Tá? Aumento de peso no sentido de aumento da massa de gordura. Porque você não tem a tiroxina. Só que a tireoide é um hormônio que ele vai ser estimulado por um outro hormônio que está presente no encéfalo. Então, ele libera esse hormônio e quanto menor a quantidade de tiroxina presente no corpo, maior vai ser o estímulo da glândula. A glândula vai ser estimulada mais, em maior intensidade. A consequência vai ser que ela trabalha muito e produz pouco, mas ela está sempre sendo estimulada e ela acaba crescendo. Então, fica aquele ponto mais alto que é conhecido como papeira. Não é a papeira cachumba, tá, gente? A papeira cachumba fica inchada aqui, ó, tá? Nas glândulas salivares, tá? Na região próximo da orelha. O que a gente chama de papeira é o bócio endêmico, é aqui na região do pescoço mesmo, da garganta. Ele incha, fica grande e aí, em geral, a cirurgia ela vai ser necessária para poder corrigir esse problema, que na verdade vai ter que tomar hormônio pro resto da vida. Beleza? Então, hormônio, o iodo, participação da tiroxina, que é um hormônio da tireoide, e a falta do iodo provoca hipotireoidismo, e o bócio endêmico. O hipotireoidismo quer dizer que a glândula trabalha pouco, e o bócio endêmico quer dizer que a glândula cresce. Tá? São dois termos para duas situações distintas, mas ocasionadas pelo mesmo fator, que é a falta de iodo. Então, a gente tem aqui flúor. Eu vou no dentista. Depois que você vai no dentista, o que ele recomenda? Faz um tratamento lá com flúor, para fazer uma proteção maior dos dentes, né? Então, auxilia na remineralização dos dentes, protegendo da formação de cáries. Tá?
para evitar cárie. Em geral, a água que a gente recebe em casa, ela além de ser clorada, tá? Ter colocado cloro nela para poder eliminar os germes, ela é uma água fluoretada, certo? Ela é colocado flúor e esse flúor ele vem na água normal. Ou quando você pegar uma água mineral, olhe lá a composição mineral que tem na água. Vocês vão perceber que muitas delas tem magnésio, tem fósforo, tem ferro, tem sódio, tem iodo, tem flúor, tem potássio, certo? Quanto maior a variedade de minerais, mais aproximado ao gosto de água de coco ele fica, certo? Então, aquela água de coco ela tem aquele sabor adocicado em virtude da presença de uma variedade grande de minerais, viu? Potássio, eu já disse para vocês que junto com o cloro, ele está participando do equilíbrio osmótico. Então, sódio, cloro e potássio. Tá? Contração muscular, transmissão de impulso nervoso e equilíbrio osmótico. Está faltando aqui, mas a gente completa. O zinco ele auxilia no metabolismo do corpo, certo? Não só na insulina, mas da respiração celular ele também participa da formação de enzimas da cadeia de citocromas, entendeu? Do processo de respiração celular. Então a gente tem aqui o cálcio, tá? Que está faltando aqui no espacinho da imagem, ele auxilia na calcificação, ou seja, é a base da formação de ossos e dentes. Tá? A rigidez óssea ela é dada pela presença de fosfato de cálcio. Certo? Então, o mineral está armazenado, basicamente, ali. A principal fonte de cálcio é leite e derivados, claro, e uma boa taxa de iluminação de sol na pele durante o dia, para que o seu corpo também faça a produção de uma outra substância que auxilia na formação dos ossos, certo? Para poder absorver esse cálcio e aí ele passar para o corpo da gente com maior segurança em uma quantidade bem adequada. Tanto sódio, cálcio, potássio, cloro, todos eles são considerados macrominerais porque a gente precisa sempre de uma quantidade muito grande durante o dia. Então, os demais a gente considera como microminerais. E aqui do lado vocês vão encontrar sempre a nossa composição e a fonte nutricional de cada um deles. Certo? Então, onde é que a gente pode encontrar? Geralmente o segredo aqui, variedade. Quanto maior a variedade de alimento que você consome, maior vai ser a chance de você obter esses minerais. Lembrando que quando a gente toma água mineral, os minerais eles já estão presentes em boa quantidade ali. Viu? A própria água já é a fonte mineral importante para a gente. Bom, então, esses daí foram os minerais. Tá? Esqueci do último aqui, que é o cromo, que auxilia no metabolismo da glicose. Quando a gente fala do metabolismo da glicose, é do processo de respiração celular que está sendo avaliado aí. Viu, gente? Bom, passando daqui, jogar essa capinha fora aí, a gente teria um outro grupo de substâncias, tá? São as vitaminas. Vitamina são as aminas da vida, são substâncias que atuam como cofatores. Ah, professor, é bom, eu sempre gosto de tomar vitamina, porque vitamina dá energia. Aí, quando se trata esse conceito de dar energia, vitamina é fonte de energia de forma nenhuma. Fonte de energia tem 3 grupos de substâncias. Lipídios, que é a mais energética, carboidrato, que é a mais utilizada, e proteínas. Certo, gente? Então, você tem carboidrato e proteína com o mesmo grau de fonte de energia, a mesma quantidade de energia armazenada, e o lipídio como sendo a substância de mais alto valor energético. No entanto, as vitaminas elas não são fonte, mas elas participam dos processos de produção de energia. Certo? Ah, mas eu tomo vitamina de manhã e minha mãe disse que é boa para energia. Aí, na vitamina de manhã você coloca banana, você coloca leite, você coloca Nescau, você coloca açúcar, você coloca carboidrato e lipídio em grande quantidade. Então, realmente ali é fonte de energia. Vão vitaminas A, B, C, tá? E por aí você vai, mas a fonte de energia é o carboidrato principal. Certo? A fonte principal é o carboidrato. Depois a gente tem proteína, depois lipídio, certo? Mas as vitaminas elas vão agir como cofatores, como
coadjuvantes em processos energéticos celulares. Bom, aí, dessas vitaminas, que atuam como coenzimas e cofatores, lembrando que elas não são fontes de energia. Não são fonte de energia. Elas participam de processos energéticos, que é uma coisa diferente. Elas têm duas classificações, as vitaminas chamadas de lipossolúveis, de lipídio, são aquelas que têm origem de lipídio e que são formadas ou que vêm diluídas nelas, são solúveis em lipídios. E as vitaminas hidrossolúveis, são as vitaminas C e todo o complexo B. Aí do complexo B eu coloquei 5 aqui, certo? Mas vejam que vai de B1 até B12, então tem um resto aí no meio. Tá? O que vai faltando também tem. B3, B4, B5, B6, B7, B8. Bom, então, cada uma delas tem funções específicas e provocam carência, e sua carência provoca alguns distúrbios que a gente vai caracterizar em cada um deles. Só que vou deixar para outra aula, tá, gente? Para não parar pela metade, eu deixo exatamente aqui nesse ponto. Na aula seguinte, a gente reinicia a partir de vitaminas, certo? Então, agradeço a paciência de vocês. Tchau. E até a próxima aula. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.